Automedicação é o ato de se tomar qualquer tipo de medicamento sem uma orientação médica. Na verdade, para a gente ter uma ideia do problema, a gente tem alguns dados que trazem que aproximadamente 70% da população, em algum momento da vida, vai tomar algum medicamento de maneira sem uma orientação especializada. A gente tem dados da Organização Mundial de Saúde que trazem que aproximadamente 50% das medicações que são tomadas ou de maneira errada ou de maneira desnecessária. Então isso traz, na verdade, às vezes algum risco para o paciente. Existe um debate a respeito do uso da automedicação como uma solução para idas desnecessárias ao pronto atendimento ou às unidades de saúde. A grande questão é que quando você toma um medicamento sem uma orientação, sem uma avaliação, você pode, na verdade, estar trazendo riscos para o paciente. Uma vez que você pode estar fazendo uso de medicamento que pode mascarar algum tipo de sintoma e fazer com que a doença evolua, ou eventualmente você pode estar gerando resistência àquele medicamento e até mesmo dependência ao medicamento. Então, o ideal seria que você fizesse inicialmente uma avaliação de um especialista sobre o seu problema e dentro dessa avaliação você fosse orientado a tomar o medicamento de acordo com a necessidade. O médico faria uma avaliação inicial da doença e aí descartaria qualquer problema mais grave e deixaria a medicação para você tomar em caso de determinados sintomas. Então, acho que inicialmente é interessante uma avaliação de um especialista, de um médico, e frente a essa avaliação, uma orientação sobre como proceder em caso de sintomas. A gente tem, principalmente dentro da cirurgia vascular, um risco de combinação muito importante, que é o uso de um medicamento anticoagulante bastante utilizado dentro da especialidade, que é o Marevan, e ele tem um risco grande de associação com outros medicamentos. Então, se você faz uso do Marevan e associa, por exemplo, com outros medicamentos corriqueiros, como paracetamol, dipirona, anti-inflamatório, isso daí pode trazer um risco em relação ao uso do anticoagulante, porque ele pode ficar mais efetivo e gerar, por exemplo, sangramentos. Outro exemplo muito simples é realmente com o paracetamol, que é um medicamento super fácil o acesso, E, por exemplo, se você está com um quadro de febre e aí você resolve tomar paracetamol e aí não melhorou e, por exemplo, resolve associar o uso do resfenol. Essa associação traz uma dose, uma superdose do paracetamol. Isso daí pode trazer consequências sérias, inclusive de riscos de alterações hepáticas. Então, um medicamento simples do uso corriqueiro, se você fizer a associação, você pode ter riscos em relação à saúde do paciente. Isso é muito, muito frequente, A gente tem na prática diária o uso indiscriminado de anti-inflamatórios. E os anti-inflamatórios, eles trazem a médio e longo prazo riscos de complicações sérias, tanto na parte do trato gastrointestinal, como úlceras gástricas, como na parte renal, como, por exemplo, evoluir com insuficiência renal crônica. Então, existe um risco do uso contínuo desse medicamento. Outro medicamento super presente aí no dia a dia são esses descongestionantes nasais. E eles trazem um certo grau de resistência e de dependência do medicamento. Então você tem alguns tipos de descongestionantes que eles têm um efeito rebote, que a gente chama, que é assim que passa o efeito do medicamento, ele volta com os mesmos sintomas. Então gera uma certa dependência do medicamento sem necessariamente trazer grandes benefícios. O Google, na verdade, ele é uma ferramenta muito interessante, Você tem dentro dela um universo enorme de informações, mas que a gente tem que saber, na verdade, filtrar essas informações. Mais uma vez, dentro da vascular, a gente tem um exemplo muito interessante que são medicamentos vendidos com a promessa de curar as varizes. Por exemplo, se você procurar lá no Google creme para varizes, você vai encontrar cremes que prometem
tratar o problema. E a gente sabe que não existe isso, né? Então, assim, na verdade, eu acho que o Google ele deve ser uma ferramenta para gerar as informações e para gerar dúvidas, e isso daí deve ser levado para o seu médico e discutido com ele para que ele faça para que ele use um filtro e consiga deixar as informações de maneira mais clara e mais correta para você. Quanto ao uso do medicamento, ele deve ser seguido de acordo com a orientação do médico, né? Quando você passa a tomar o medicamento de maneira errada, você pode estar gerando os efeitos que a gente já discutiu, tanto em relação à possibilidade de efeitos colaterais, quanto em relação à possibilidade de criar dependência ou resistência ao medicamento. Tem alguns medicamentos que a pessoa não deve tomar sem uma orientação médica de maneira nenhuma, né? Um exemplo clássico são os antibióticos, né? Os antibióticos, até recentemente, eles eram adquiridos sem necessidade de uma receita de controle especial, mas como isso daí trazia, na verdade, riscos em relação a tomadas inadequadas, desnecessárias, e isso daí poderia gerar resistência aos antibióticos, de um tempo para cá, esses antibióticos precisaram ser adquiridos com uma prescrição médica controlada, né? Então, os antibióticos com certeza são esse tipo de medicamentos, e qualquer tipo de medicamento de uso controlado, os medicamentos tarja preta, que são medicamentos que devem ser administrados com uma supervisão próxima do médico, né, porque eles podem trazer um certo grau de risco e até mesmo de dependência para o paciente. Sempre que a pessoa tiver algum tipo de sintoma, né, e que esse sintoma seja um sintoma novo, desconhecido, ainda não avaliado, é importante que ela faça uma avaliação com o seu médico, seja ele um médico privado ou eventualmente o seu médico de segmento na unidade básica de saúde. Se esses sintomas eles aparecerem de maneira muito intensa ou fora de um horário da disponibilidade do seu médico, o paciente deve se dirigir às unidades de pronto atendimento para fazer a avaliação e, a partir dessa avaliação, ter a orientação a respeito de quais medicamentos que ele vai ter que administrar para curar o problema.